Inscrito. Bom dia, senhor presidente, deputado Duquinha, bom dia, deputado Hermínio, deputado Dedé Teixeira, deputado João Jaime, deputado professor Teodoro, deputada Bete Rose, deputado Tino, deputado professor Pinheiro, Carlomano Marques, deputada Fernanda Pessoa, que se encontram neste plenário. Bom dia a todos, telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem essa sessão, aos ouvintes da FM Assembleia, enfim, a todos que nos veem, nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, sábado, dia 5 de outubro, completou 25 anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Uma Constituição considerada, denominada pelo nosso presidente constituinte Ulisses Guimarães, no ato da sua promulgação, como sendo a Constituição Cidadã. E sem dúvida nenhuma, presidente, eu particularmente, que sou oriundo do movimento social, participei de forma ativa da busca da elaboração e das contribuições que o movimento social pôde fazer para poder integrar na Constituição anseios populares. E a Constituição de 88, ela surgiu, ela nasceu, ela foi constituída exatamente por conta do fim da ditadura militar. E todos os movimentos que foram realizados pelo movimento estudantil, pelo movimento sindical, pelo movimento comunitário, por setores empresariais, por segmentos organizados da nossa sociedade, que lutou durante 21 anos pelo fim da ditadura militar, foi possível com a eleição de Tancredo e, por fim, com a posse do presidente Sarney. E a Constituinte foi uma bandeira empunhada pelos partidos progressistas, pelos partidos que faziam movimento pela democracia, assim como lá atrás a bandeira da anistia, que também mobilizou milhões de pessoas no nosso país. Eu entrei no PCdoB exatamente nesse período da luta pela anistia, em 1979, e também pela bandeira da Constituinte, que fazia parte de todas as manifestações dos estudantes, da UNE, do ESSEM, o qual nós participávamos anualmente, o Encontro Científico dos Estudantes de Medicina. E essa participação, ela desembocou lá na Constituinte, quando possibilitou que o regimento interno da Constituinte pudesse acolher o pedido do Plenário Nacional Pró-Constituinte Popular, que foi organizado pelas organizações sociais, para que houvesse a possibilidade de emendas populares, de iniciativa popular no processo de elaboração da Constituição. E esse direito foi garantido, exatamente por conta da pressão oriunda desse período anterior. E o direito de apresentar emendas, que em dúvida nenhuma foi uma grande vitória, alcançada pela pressão do povo. Para nós termos uma ideia, nada menos do que 122 emendas foram propostas. E essas emendas alcançaram um total de 12.265.000 assinaturas. E nós fomos às praças, às empresas, às igrejas, aos bairros, a colher assinaturas para que a emenda, por exemplo, da saúde, pudesse pela primeira vez integrar a Constituição brasileira. Um capítulo específico como um direito do cidadão e um dever do Estado, o direito à saúde.
Portanto, o Sistema Único de Saúde foi fruto da luta popular. E isso daí é um exemplo de como houve e em que sentido a participação popular. Outros instrumentos de pressão popular. A pressão popular não se limitou às emendas. Segmentos organizados estiveram presentes nas galerias e nos corredores da Constituinte durante todo o período de funcionamento da Assembleia. Também não foi apenas o povo que fez a pressão. As classes dominantes, os grupos privilegiados, poder econômico, montaram esquemas para acuar, vamos dizer assim, a Constituinte. O exemplo da UDR. A UDR foi constituída para impedir que houvesse uma facilitação do sentido da reforma agrária no nosso país. E quando o movimento popular começou a apresentar e ter efetiva participação, o Centrão foi constituído para exatamente se contrapor de forma aos interesses mais populares. Portanto, os interesses conservadores se organizaram através do Centrão. O governo constituiu uma comissão Afonso Arinos para preparar um projeto de Constituição. O movimento popular, com receio de que pudesse, através dessa comissão Afonso Arinos, bitolar o resultado de uma proposta de projeto, e pensando ser uma proposta autoritária que pretendesse impor o projeto, na verdade ela abriu-se também às sugestões da sociedade, ao debate com a sociedade civil. Alguns de seus membros participaram de inúmeras reuniões, ouvindo diretamente o povo, discutindo com o povo, nas mais diversas cidades e regiões do Brasil. Portanto, a Comissão Afonso Arinos acabou sofrendo a influência do clima de participação presente na sociedade brasileira no período pré-constituinte. E a nossa Constituição cidadã, ela tem uma estrutura geral, tem o preâmbulo e os seus títulos. Portanto, ela é formada por um preâmbulo e por 9 títulos. Acompanha ainda no texto constitucional o ato das disposições constitucionais transitórias. O texto da nossa Constituição foi formulada com 245 artigos, lógico que tiveram depois emendas, que não é o caso, e no ato das disposições constitucionais transitórias compreende cerca de 70 artigos. O preâmbulo é uma declaração de princípios. No preâmbulo, os constituintes declaram que se reuniram como representantes do povo brasileiro para instituir um Estado democrático. Proclamam que esse Estado democrático é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Afirmam a intenção de organizar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Essa sociedade, fundada na harmonia social, estará comprometida com a solução pacífica das controvérsias, seja na ordem interna, seja na internacional. Finalmente, os constituintes declaram promulgada a Constituição. Os títulos agrupam os grandes temas de que trata a Constituição, que são eles em número de 9. O primeiro é os princípios fundamentais. O segundo, os direitos e garantias fundamentais. Portanto, a saúde, os direitos trabalhistas, o direito à função social da terra, seja urbana ou rural, são direitos que foram consagrados. E mais recentemente, que não havia na Constituinte de 88, o direito à cultura, que foi recentemente introduzido no texto dos direitos fundamentais. Assim como também o direito à comida, à alimentação, deputado Heitor. Não havia na Constituição essa obrigação do direito à alimentação para que não haja fome, portanto, no nosso país. O terceiro, a organização do Estado. O quarto, a organização dos poderes.
O quinto, a defesa do Estado e das instituições democráticas. O sexto, a tributação e orçamento, que foi importantíssimo. Foi aqui que se fez a reforma tributária no país, possibilitando que os municípios pudessem ter autonomia, como os estados a terem, principalmente os municípios, a autonomia na arrecadação. Os municípios viviam pedindo, como pedinte ao governo federal, ao estado, para poder sobreviver. A ordem econômica e financeira, o sétimo e a oitava ordem social. E, por fim, as disposições constitucionais gerais. O primeiro artigo da Constituição diz que a República Federativa é constituída em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No parágrafo 1º da nossa Constituição, diz que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente em termos da Constituição. Essa estipulação no texto avançou em relação às demais, porque em relação às constituintes anteriores do Brasil. Nesse parágrafo instituiu-se a democracia participativa, que nós usamos muito pouco, utilizamos muito pouco no nosso país para aferir decisões importantes do interesse nacional. Praticamente só fizemos 3 consultas: a questão do desarmamento, a questão da república ou monarquia, e presidencialismo e parlamentarismo. Praticamente essas 3 consultas foram realizadas no nosso país. O artigo 30 diz que são objetivos da República constituir uma sociedade livre, justa e soberana, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. A erradicação da pobreza e da miséria é objetivo prioritário. Veja bem, deputado Heitor, agora nos últimos 10 anos é que praticamente a gente está conseguindo avançar na redução das desigualdades das pessoas e das desigualdades regionais. A cidadania é uma dimensão do ser pessoa, uma dimensão indispensável ao ser pessoa. A cidadania acresce o ser pessoa, projeta no político, no comunitário, no social, no jurídico, a condição, ou seja, de ser pessoa. Portanto, não vemos como possa florescer a cidadania se não se realizam as condições do humanismo existencial. No artigo 4, estabelece-se os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Dentre os princípios adotados, merecem destaque a autodeterminação dos povos, os direitos humanos, o de defesa da paz, o de repúdio ao racismo e o da concessão de asilo político. O título que trata dos direitos e garantias fundamentais é formado por 5 capítulos: os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, a nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos que têm livre exercício de Constituição. Pela primeira vez, uma Constituição brasileira começa pela enumeração dos direitos e garantias fundamentais. Como dissemos relativamente à precedência dos valores do trabalho, aqui também a Constituição faz uma escolha, uma valoração. Consagra-se a primazia dos direitos da pessoa humana, que o Estado tem o dever de respeitar. Portanto, senhor presidente, essa Constituição, que teve durante praticamente 10 anos uma mutilação muito grande daquilo que foi constituída, que foi formulada lá no ano de 1988. E entre o ano de 93 a 96, nós tivemos inúmeras
emendas constitucionais, dezenas de emendas constitucionais que foram fruto de muita imposição do poder econômico. Mas o Brasil conseguiu, de qualquer forma, ter uma Constituição considerada cidadã e que hoje bitola e dá condição ao Brasil a possibilidade de avançar na redução das desigualdades humanas, nas desigualdades sociais, nas desigualdades regionais, enfim, fazendo com que nós possamos exercer o pleno direito de cidadania. Porém, ainda falta algo a ser constituído, algo a ser garantido, que é o direito à comunicação. A nossa Constituição proíbe o monopólio da comunicação, mas ainda não foi possível realizá-la. Portanto, uma reforma na comunicação, democratizar a comunicação do nosso país, ainda estamos devendo ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.